Hi everyone, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse é o vídeo 2 dos meus perrengues que eu já passei aqui nos Estados Unidos desde que eu cheguei. Quem perdeu o vídeo 1, eu vou deixar o link nos comentários aqui, então corre lá pra você assistir, tá muito engraçado também. E bora lá pras próximas histórias. Começar com um perrengue com a minha host family. Era a nossa primeira viagem de férias. A gente tava indo pra Flórida. Eu passei uma semana na Flórida com eles. E daí eu tava lá tomando meu banho. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das casas, dos banheiros, tem banheira. E tem uma cortina. E normalmente tem a cortina e uma outra cortina de plástico pro lado de dentro. Pra deixar pro lado de dentro da banheira, grudado na banheira, pra água não sair pra fora, tipo, molhar o banheiro todo. Isso, inclusive, foi um perrengue que eu passei no hotel na primeira semana de treinamento, porque eu não sabia disso, só descobri depois de um tempo que eu estava com a minha host family, e eu alagava o banheiro todos os dias que eu ia tomar banho, mas eu não sabia o porquê. Era porque eu não deixava o plástico pro lado de dentro. E daí, nesse dia da viagem, eu tava lá toda tomando banho e tal, e aí eu tava depilando a minha perna e tomando meu banho, beleza. E daí, do nada, eu senti uma coisa na minha perna, meio geladinha, assim. E daí eu falei, nossa, eu na hora imaginei que era o plástico, esse plástico da banheira, que tinha grudado na minha perna. E daí eu fui passar a mão pra tirar, e no que eu passei a mão era uma Perereca. Uma perereca, sim, uma perereca. E daí, a hora que eu passei a mão, que eu vi que era um sapo, pulei da banheira, gritando que nem maluca. E daí, nisso, eu tava com um gilete na mão e eu dei de cortar um pouquinho o meu pé. E daí, eu me enrolei correndo na toalha, graças a Deus. Eu não tinha host dad nessa família, era só host mom. Porque se eu tivesse host dad ou não, eu ia sair de toalha que nem doida, não tava nem aí. Me enrolei correndo na minha toalha. E eu saí gritando do banheiro, tem um sapo no meu banheiro, tem um sapo no meu banheiro. Nisso as crianças veio correndo, rindo pra caramba, minha host-mã também. E daí as crianças viram que tinha cortado o meu dedo, que eu tava com o pé machucado, porque eu tinha cortado com gilete na hora do susto. E daí as crianças começaram a gritar que a perereca tinha mordido meu pé. A perereca mordeu a Jéssica, o dedo dela tá sangrando. E foi muito engraçado. Graças a Deus, como eu disse, eu não tinha host dad, senão ia ser uma situação bem pior, né? Imagina, sair de toalha na frente dele. Mas foi um perrengue engraçado, assim, não foi bem um perrengue, mas é uma história bem engraçada que eu tive com a minha host family que me aconteceu aqui. Um outro perrengue que eu passei com a minha host family também foi a primeira vez que eu fui comer no Chicken Filé. O Chicken Filé é um fast food muito famoso aqui nos Estados Unidos. Eu acho que eles consideram um dos melhores fast food que tem, porque é de frango, então eles consideram um pouco mais saudável. E a minha hostmã me chamou pra gente poder jantar lá. E daí eu falei, tá bom, vamos, né? Eu queria experimentar. Era durante a semana, eu tava de dieta, mas falei, vamos, eu quero experimentar. E daí a gente chegou lá, e eu sei o que significa, eu sabia o que significa a palavra spice. E eu fui, não sei por que raio, eu me pedi um lanche spice. Eu não sei se na hora, eu sou geminiana, odeio decidir as coisas. Eu fiquei olhando, não sabia o que eu queria. Eu acabei decidindo por um spice. E daí ela me perguntou se eu queria alguma coisa pra beber. Eu falei que não, porque como eu estava de dieta, eu não queria beber nenhum refrigerante. Então eu só ia comer o lanche. E daí eu pedi esse bendito raio spice, sem nada pra beber. Ela foi, chegou na mesa, me entregou o lanche. Eu dei a primeira mordida, a segunda mordida. E comecei, meu Deus do céu, esse negócio tá muito quente, nossa senhora, muito apimentado. E daí eu falei, meu Deus, eu preciso beber alguma coisa. Eu fui, olhei pra cara dela, ela olhou pra minha. Ela meio que fez assim, tá, você pode pegar. Eu fui, catei o refrigerante dela, comecei a beber porque o negócio tava pegando fogo. Eu precisava muito beber alguma coisa. Ela começou a rir pra caramba. Eu falei, nossa, sério, nossa, desculpa, não dá pra eu continuar comendo esse lanche, tá muito apimentado. Morrendo de vergonha, porque ela que tinha me comprado o lanche. E daí eu não conseguia mais comer o lanche. E minha boca pegando fogo. Eu já tinha catado o refrigerante da mulher. E daí ela perguntou, eu vou lá pegar outro refri pra mim, você quer outro lanche? Aí eu falei, não, tava morrendo de vergonha. Ela já tinha me comprado o lanche, que eu não ia comer, que eu ia jogar no lixo, porque tava apimentadíssimo. Já tinha pegado o refrigerante dela, eu falei, óbvio que não, né?
E daí ela começou a rachar o bico, rir pra caramba. Eu sei que ela não se importaria de pegar outro, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, não, tá tudo bem, mas voltei pra casa morrendo de fome e com a boca pegando fogo. Teve um outro perrengue que eu passei com a comida também. Esse foi com feijão. Aqui nos Estados Unidos, eles têm muita costume de comer feijão enlatado. Só que um dos tipos de feijão que eles comem é um feijão doce. Sim, é um feijão doce. É igualzinho o nosso feijão, a aparência é super bonita. Tem bacon no feijão, mas é doce. E a burra não leu a embalagem. Na verdade, eu tinha aberto para as crianças comerem o feijão. E daí eu vi, o feijão tava tão bonito, com bacon. Eu falei, nossa, que delícia, né? O pessoal fala que é ruim feijão enlatado, mas eu falei, vou experimentar. E daí eu fui, taquei uma colherzona assim em cima do meu arroz pra comer misturado, né? Eu tinha pego uma garfada com tanto gosto, eu tava com tanta vontade de comer aquele feijão porque tava tão bonito. Eu peguei ele morrendo de vontade, coloquei na boca. A hora que eu vi que era doce, eu quase gorfei. Horrível, horrível. Misturado com arroz ainda, tipo, nada a ver. Mas enfim, foi um perrengue que eu passei porque eu não li a lata. E é um costume deles, eles amam, minhas outras crianças amavam esse feijão doce. E as minhas crianças lá tinham muito costume de comer esse feijão, mas eles não comiam com arroz. Eles comiam no prato junto com a refeição, mas era no cantinho assim separado, era só o feijão mesmo. Não era com arroz e feijão como a gente costuma comer. Um outro big perrengue que eu passei aqui foi quando começou minhas aulas no college. O college, a universidade, era imensa, imensa, imensa. E a minha hosta fez a inscrição pra mim. Ela não me passou nenhum código, nenhum número que fosse de matrícula. E não me falou que não tinha nenhum número de sala. Então, eu ia ter que chegar lá e me virar. Also, eu ainda tinha que comprar um livro pra aula. Então, eu tinha que achar a biblioteca e a minha sala. Beleza. Aí eu cheguei lá. Quem tem boca vai a Roma, né? Só que com o inglês meio ruim, a gente passa um perrengue até encontrar a sala. Até porque a faculdade era imensa. Então eu entrei, falei, vou começar a entrar nas salas aqui, eu tento achar um professor ou algum coordenador, alguma coisa, e eu vou perguntando até conseguir resolver, né? Aí eu fui e perguntei na primeira sala, acho que era uma professora, e ela me deu um mapa da faculdade, e nisso eu fui procurar a biblioteca primeiro, porque daí eu ia comprar o livro e depois eu achava a minha sala. Até aí tudo bem. Aí eu fui na biblioteca, fui com o nome do livro e o curso que eu iria fazer, que era só de conversação de inglês, mas era um curso específico da faculdade. Até por esse motivo, eu não tinha um número de matrícula, porque eu não era aluna mesmo da universidade, era só um curso de conversação como segunda língua. Então não tem mesmo um número de matrícula como aluna. Eu não tenho uma carteirinha de aluna, sabe? E daí eu fui lá, fui tentar comprar o livro, só que o pessoal que trabalha na biblioteca, eles também não são instruídos a isso. Eles não conseguiram me ajudar. Eu tentando explicar que eu precisava comprar esse livro e eles não sabiam me explicar que eu não tinha esse número de matrícula, então sem essa carteirinha eu não conseguia comprar nenhum livro e não sei o que. E a gente tentando resolver e com o meu inglês cagado, aí que não resolvia nada. As pessoas que trabalhavam lá também eram estrangeiras, acho que era uma japonesa ou chinesa, não lembro. E daí que, nossa, e que não funcionava mesmo, porque ela não sabia explicar nada pra mim e eu não conseguia também resolver. Aí eu falei, quer saber? Já tava quase dando o horário da aula. Falei, vou tentar procurar a sala então e vou sem o livro e depois eu tento resolver, eu compro online, né? Já que não dá pra comprar nessa biblioteca, eu compro online. E daí fui, encontrei a sala. Eu acho que eles mesmos me passaram o número da sala. E daí eu fui pra minha aula. E chegando lá, eu fui tentar explicar pra professora que eu não consegui comprar porque eu não tinha um número de matrícula. E daí nisso, tinha um outro rapaz na minha sala. Ele era de Porto Rico, super bacana. E daí ele falou, me explicou o que aconteceu. Ele falou, aconteceu isso comigo também, a gente não tem um número de matrícula. E se você quiser, eu vou com você lá na hora do nosso intervalo e a gente compra o livro juntos. E eu explico lá pra eles na biblioteca, eu faço exatamente como eu fiz pra mim. E daí foi assim, eu não consegui comprar o livro, mas aí acabaram me ajudando. A gente foi lá na biblioteca e o rapaz explicou que a gente não tem essa carteirinha de estudante porque a gente só tava fazendo essas aulas, que era de inglês como segunda língua. E daí eles acabaram liberando a venda desse livro pra gente.
Esse foi um perrengue que muitos de vocês acompanharam comigo no Instagram, quando a minha host kid rachou a cabeça e teve que levar um monte de ponto. A gente tava brincando no museu, e eu tava com as crianças no museu, e a minha criança subiu em um dos brinquedos, mas era de madeira, era tipo uma carroça de madeira, e daí ele subiu e escorregou, e bateu a cabeça numa quina, e cortou a cabeça. Na hora eu fiquei desesperada. Na verdade, eu não tinha visto que ele tinha cortado a cabeça, porque ele tem cachinho. Então, quando eu vi, já tava com bastante sangue a cabecinha dele. E aí eu fiquei desesperada, mas eu fui ligar pra minha hosta pra avisar ela, porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu levava ele pro hospital, ou se eu levava ele pra casa, ou o que eu fazia. Eu não conseguia explicar muito bem pra ela o que tinha acontecido. A única coisa que eu falei era que ele tinha cortado a cabeça. E daí ela perguntou se era grande, eu falei que achava que sim, porque tava com muito sangue. E eu não conseguia explicar exatamente o que aconteceu, porque eu não sabia como que eu falava carroça, que ele tinha caído e batido na quina da madeira e tal. E daí, a hora que eu tava falando com ela no telefone, eu só falei exatamente isso. Eu falei que ele tinha cortado a cabeça, mas que eu não conseguia explicar pra ela por telefone. Graças a Deus, ela é muito calma. E ela falou, vem pra casa com as crianças, fica aqui com eles, que eu levo ele pro pronto-socorro. Ele levou vários pontos, tadinho. E, por fim, as minhas crianças explicou exatamente o que aconteceu, porque eu também não sabia explicar pra minha hosta, devido ao meu ótimo inglês. Esse é o maior e acho que mais engraçado perrengue que eu passei com o inglês aqui. Eu estou realmente me abrindo e me expondo totalmente pra vocês, mas porque realmente é muito engraçado esse perrengue, então eu tinha que vir contar aqui pra vocês. Foi a primeira vez que eu fiquei com um americano. Eu tava numa festa de uma amiga, que era numa casa, e aí eu fiquei com ele, e a gente ficando e tal. Ele não é um americano muito americano, ele é bem pra frente, por sinal, gosta de uma zoeira. E ele foi e tentou me arrastar pro quarto, e me levar pro quarto, e só que a gente tinha acabado de se conhecer, eu tinha acabado de ficar com ele, e eu falei, não, eu não vou pro quarto com ele. E daí eu falei não pra ele, e daí nisso, ele tentando e tal, e eu falando não, não, não. E ele me soltou alguma outra coisa que eu não entendi o que ele falou. Só que como ele estava tentando me levar pro quarto, eu pensei comigo, eu não entendi. Mas entre sim e não, que é uma coisa que eu não quero fazer que ele tá tentando, é melhor eu falar não. E daí eu fui e soltei outro não. E daí ele olhou pra mim, ele repetiu o que ele falou e eu não tava entendendo, e eu repetindo não, não, não. E daí ele começou a rachar o bico, porque eu acho que ele já não tava mais falando sobre isso. Ele tava falando uma outra coisa. E eu continuando falando não, não, não. E não tinha nada a ver uma coisa mais com a outra. Aí ele começou a rachar o bico, mas ele sempre se divertia muito com o meu inglês. E a gente sempre se divertiu muito por aqui. Minhas amigas sabem de quem eu tô me falando. Inclusive a Nicole sabe muito bem de quem eu tô falando, que é uma outra doida que sempre saía pra rolê muito doido com a gente. E o último, quando eu estava em uma festa meio alterada, na casa dessa minha amiga, Nicole. Eu acho que essa casa é meio perigosa. Brincadeira, amiga. Eu tô morrendo de saudade de um rolê na sua casa, de uma festa de verdade. Uma festa brasileira de verdade. Que ela é das melhores festas de Kansas City. E eu tava nessa festa e eu comecei a falar em inglês, que tava meio errado, mas que eu só falava em inglês. E que eu não falava brasileiro. Mas não tava saindo nada em inglês. E esse é o perrengue que a gente passa depois que a gente começa a falar duas línguas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido de todos os perrengues que eu contei aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me acompanhar nas minhas redes sociais, que eu sempre conto alguma coisa por lá também, sobre a minha rotina, sobre minhas experiências aqui. E até o próximo vídeo!